Olá, eu sou o professor César Alexandre Fábio Carvalho e nós vamos dar continuidade à aula sobre generalidades do sistema nervoso, parte 2. Como visto na aula 1, o sistema nervoso central está constituído por uma medula espinhal e pelo encéfalo. E aqui eu vou circundar para vocês, então, toda a área correspondente ao encéfalo. Então, essa aqui é a região, a área do tronco encefálico. Depois começa, então, lá na frente, a área do cérebro, circundando o cérebro, circundando o cérebro. Chegamos na área correspondente ao cerebelo. Então, dessa maneira, o que nós temos aqui? O cerebelo, já estudado a propósito, o tronco encefálico, já estudado a propósito, e aqui restando, portanto, as áreas correspondentes ao diencéfalo, que é esta área que eu estou mostrando aqui para vocês, e ao telencéfalo, que é esta área, as demais áreas que sobrou. Olha lá, tudo isso aqui, então, o cérebro. Então, nós vamos começar a aula falando a respeito do diencéfalo. Muito bem, pessoal. Em relação ao diencéfalo, conceitualmente falando, é a parte do cérebro localizada entre o tronco encefálico e o cérebro, mais especificamente entre o mesencéfalo e o telencéfalo. Agora, quais são as partes do diencéfalo? Ele está dividido em 4 partes básicas. Ele está dividida em, vou fazer aqui para vocês em verde, em tálamo. Toda essa área aqui é o tálamo. Pelo hipotálamo, pelo epitálamo, em amarelo, epitálamo, e pelo subtálamo, esse azul mais claro, uma pequena área aqui, bem pequena. Aqui. Pelo subtálamo. Então, dessa maneira, nós temos aí o diencéfalo. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito desse diencéfalo, falando um pouco mais das particularidades de cada uma das áreas relacionadas, então, a esta parte do cérebro. Então, o que nós temos aqui são algumas formações anatômicas. Então, nós observamos agora ampliado, né, essa área. É uma secção sagital. Então, é como nós estivéssemos olhando para o cérebro aqui, feito uma secção sagital no plano mediano e virado assim para vocês verem, olhando por dentro, em vista interna. E o que nós temos aqui como formações anatômicas principais? Então, nós temos aqui, primeiro, o quiasma óptico. Aqui, pessoal, quiasma óptico é isso aqui. É esta área que eu estou circundando para vocês aqui em azul. Esse é o quiasma, tudo isso aqui, ó, quiasma óptico. Como o próprio nome sugere, está associado à via da visão. Tá? Outro detalhe, esse quiasma óptico em vista lateral. Então, se a gente fizer um corte aqui assim, nesse sentido, nós vamos encontrar o quiasma óptico aqui. Olha lá, então em azul, uma partezinha do quiasma óptico aqui para vocês. O que mais? Nós temos uma estrutura chamada tuber cinério. Então, tuber cinério, pessoal, é essa pequena formação que tem aqui, ó. Esse é o tuber cinério. A palavra tuber significa o formato de um tumor pequeno. Não é câncer, hein, pessoal? É formato de um tumor, de um tubérculo, digamos assim. E ele está posicionado aqui nessa área, logo atrás do quiasma óptico, ó. Logo atrás do quiasma óptico, acima dessa importante glândula aqui, que é a hipófise. A gente vai citar para vocês depois. Depois nós temos o infundíbulo. O que é o infundíbulo? Vamos fazer de cor diferente aqui para vocês. Ó, o infundíbulo é essa pequena área aqui, ó. Então, a palavra infundíbulo significa aquilo que tem um formato de funil, tá? Então, esse aqui, olha, é o infundíbulo. O infundíbulo está aqui para cima. Aqui não dá para a gente ver. Essa área aqui também, ó, infundíbulo. Essa área de verde aqui, mostrando para vocês, infundíbulo. Aí nós identificamos, nessa área pertencente ao hipotálamo, duas formações, duas bolinhas. E essas bolinhas, nós vamos colocar em azul mais escuro. Olha lá, ó, são os corpos mamilares.
Então, o corpo mamilar direito, o corpo mamilar esquerdo. Olha só, onde que está nessa figura aqui, ó, o corpo mamilar, aqui, essa área, corpo mamilar. E aí, o que que nós temos? Além disso, nós temos o sulco hipotalâmico. O sulco hipotalâmico é essa pequena depressão aqui, pessoal, olha lá, que separa anatomicamente aquilo que é tálamo daquilo que é hipotálamo, ok? Então, nós temos o sulco hipotalâmico. E se a gente observasse, por uma vista de raio-x, a parte mais profunda, ou seja, indo de medial para lateral, o que nós encontraríamos no interior desse hipotálamo é uma série de estações. Essas estações elas são chamadas de núcleos e elas estão subdivididas em duas partes, aqui representada em cores. A parte verde, que são núcleos laterais, e a parte vermelha, que são núcleos mediais. Então, só para vocês terem uma ideia, esses núcleos eles estão associados a uma série de funções importantes no nosso organismo. Por exemplo, como controle do nosso sistema nervoso autônomo. Então, aqui está o centro da sede, o centro da raiva, o centro da saciedade, o centro da sexualidade. E ela é uma parte muito importante, especialmente no que diz respeito, então, aos distúrbios que podem acontecer no corpo em razão das alterações que acontecem nesses núcleos, por exemplo, por uma vascularização precária, por uma doença específica que pode degenerar algum desses núcleos. Mas são detalhes que a gente vai aprendendo ao longo do curso mais tarde. Então, pessoal, essas são as principais formações da região do hipotálamo. Muito bem, agora sobre o tálamo. Então, sobre o tálamo, aqui nós observamos, né, no slide anterior, aqui a existência de um sulco hipotalâmico. Então, esse sulco, ele é o elemento anatômico que permite a gente separar aquilo que é hipotálamo daquilo que é tálamo. Então, agora eu estou observando o tálamo aqui em vista medial, portanto, olhando ele em corte, como nós falamos para vocês da outra vez. Agora aqui, pessoal, o tálamo, estou olhando ele por trás. Então, o que aconteceu aqui, ó, essa vista, deixa eu fazer uma setinha, eu estou olhando por aqui, ó, por trás. É essa formação aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Então, olhando ele assim. Então, tem o tálamo do lado direito e o tálamo para o lado esquerdo. E entre os dois tálamos existe uma pequena depressão que nós chamamos de terceiro ventrículo. É como se eu colocasse a minha mão em conchinha. Olha lá, tálamo do lado direito, perdão, tálamo do lado esquerdo, entre os dois, olha só, o terceiro ventrículo, ok? Muito bem, pessoal, e o que o tálamo tem de formações anatômicas que a gente precisa saber? Primeiro, nós temos aqui, bem na parte central, uma estrutura cinzenta, uma substância cinzenta, chamada de aderência intertalâmica. Então, aderência intertalâmica. Na parte de trás, nós vamos ter uma estrutura, uma formação, olha só, tanto de um lado, como do outro lado, olhem só, uma área que nós chamamos de pulvinar, pulvinar do tálamo. E o tálamo, ele apresenta também estrias. As estrias talâmicas nós encontramos aqui, olha. Essas são as estrias talâmicas. E aí nós percebemos também que, além das estrias talâmicas, eles vão apresentar duas formações que eu citei para vocês, vou até montar de cor aqui, ó. Citei lá quando nós falamos na primeira aula sobre os colículos superior e inferior, que se comunicava com áreas do cérebro. Então tá aqui, ó, as duas formações que nós chamamos de corpos geniculados. Olha lá, um corpo geniculado medial, o corpo geniculado lateral. Então aqui, ó, corpo geniculado de um lado, corpo geniculado do outro. Então é o seguinte, tem dos dois lados. Lembrando que esses corpos geniculados, eles são fundamentais, então, com as vias da visão e da audição, né? Com os nossos sentidos especiais importantes. E vale lembrar também que o tálamo ele é dotado de uma série de núcleos, ou seja, são estruturas, são estações, e essas estações eles têm um papel importante em nos vários sentidos, digamos assim. Então, por exemplo, o tálamo ele está associado à motricidade do corpo, o tálamo ele está associado à sensibilidade do corpo, o tálamo está associado às emoções. Então,
uma série de funções são de origem talâmica ou o tálamo está envolvido de alguma forma. Então, são vários núcleos. Então, esses núcleos eles também estão separados da seguinte forma. Então, olha lá, existe o grupo de núcleos, que são esses azuis, são os núcleos mediais. Então, são os grupos mediais de núcleos. Aí nós temos aqui, ó, em vermelho, os grupos laterais de núcleos. E nós temos aí em amarelo o grupo anterior. Então, vamos tentar fazer para vocês, mais ou menos, vou apagar aqui essas informações, tentando contextualizar essas cores aqui para vocês. Então, fica assim, ó, em amarelo, os núcleos anteriores. Então, tá aqui, ó, só um pedacinho, só para vocês entenderem. Ó lá, de um lado, e o núcleo anterior do outro, ok? Aí nós temos aqui em azul os núcleos mediais. Então, os núcleos mediais, todos eles aqui assim, ó, os núcleos mediais. Vamos fazer em azul de um lado, vamos fazer em azul do outro para vocês aqui também, e o azul aqui, ó, ok? Tudo isso é o grupo medial, onde se inclui a aderência intertalâmica. Ora, a aderência intertalâmica aqui corresponde a essa aderência intertalâmica aqui, que corresponde ao que está lá dentro, ó, aderência intertalâmica. E depois o que sobrou, que está em vermelho, são os núcleos laterais. Então, tudo isso que eu estou circundando para vocês aqui, ó, em vermelho, tá? São os núcleos talâmicos laterais, tanto de um lado como do outro. Muito bem. Então, pessoal, nos próximos slides eu vou mostrar para vocês a importância, em termos funcionais, do tálamo para vocês. Então, tá aí, pessoal, só para a gente entender, né, aquilo que nós mostramos agora há pouco. Aqui eu estou com um dos lados só do tálamo. Então, aqui está os núcleos relacionados à parte frontal, os núcleos anteriores, que estavam em amarelinho na outra slide também. Aqui também está em amarelo. Aqui, o que estava todo em azul, aqui para nós está em branco e um róseo mais forte. E todas essas outras cores correspondentes, então, aos núcleos laterais. Aqui o que nós temos são as áreas cerebrais, ou seja, são as áreas do telencéfalo, que é uma parte do cérebro. O diencéfalo é uma parte do cérebro, o telencéfalo é outra parte do cérebro. Digamos assim que o telencéfalo é a parte maior do cérebro, né? E o que nós temos aqui, então, relacionar as cores. Então, por exemplo, esta área do tálamo, que está em preto, olha só, ela está relacionada a essa área em preto do telencéfalo. Agora, essa área em laranja está associada a essa área em laranja do córtex cerebral do telencéfalo. Esta área em roxo, ela está associada a essa área em roxo do telencéfalo. Então, vamos citar o exemplo. Então, para eu saber, eu coloco minha mão no fogo. Para eu ter consciência da dor que está provocando o fogo na minha mão, isso tem que chegar no cérebro. Qual é a área do cérebro, do telencéfalo, que é responsável por interpretar essa questão de dor? Isso é só um exemplo, tá, gente? É essa área correspondente em roxo, chamado de giro pós-central. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, esse giro pós-central é aqui que nós vamos decifrar aquilo que é dor. Nós vamos ter consciência. Puxa, está doendo, né? A mão está queimando. Agora, antes de chegar aqui, a informação passa por uma estação. Essa estação é essa estação que está em roxinho aqui no tálamo. Então, em outras palavras, se a gente fizer um esquema para vocês bem simples, para entenderem o processo, é mais ou menos aqui, ó. Eu tenho aqui o cérebro, tá? O cérebro mais ou menos. Aqui eu tenho o tronco encefálico, aqui eu tenho a medula espinal, ok? Ó, medula espinal, tronco encefálico, aqui atrás o cerebelo, certo? Então, olha lá, vamos colocar aqui, vamos escrever, ó, mão. Aí você vai lembrar da mão no fogo, ok? Olha só que interessante, vou mudar a cor agora. Aqui nós temos o corpo de um neurônio, aqui nós temos o prolongamento do neurônio, que é o axônio, que termina na mão, e aqui nós temos o prolongamento que está informando o sistema nervoso o que está acontecendo. Nesse ponto, ainda não tenho consciência. Ele chegou na medula espinal, mas eu não tenho consciência ainda que está doendo a mão. Acontece que essa informação, ela quando chega na medula, ela faz sinapse com outro neurônio.
esse outro neurônio lá dentro do H medular, da substância cinzenta da medula espinal. Aí o seu axônio vai subir correndo. Olha lá, sobe, 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 sobe. Opa, termina onde? Vai terminar nesse núcleo aqui roxinho. E desse núcleo roxinho aqui, ó, sai um outro neurônio, um terceiro neurônio. E esse terceiro neurônio é que vai informar, então, a região do córtex. Aí sim eu tenho consciência. Vocês entenderam a importância do tálamo? Então, o tálamo, gente, em outras palavras, ele vai fazer um importante papel de conexão com as áreas corticais do telencéfalo, os córtex ou córtex cerebral, como queiram, trazendo essas informações importantes de toda a parte do corpo que está sendo trazida pela medula espinal, pelo tronco encefálico, pelo cerebelo, essas informações, vão processar essas informações para distribuir para as áreas do cérebro, que áreas corticais que são responsáveis por cada função, né? Vamos dar um outro exemplo. Só sensibilidade? Não. Ele também tem a motricidade. Então, tem parte do tálamo, por exemplo, que é responsável pela motricidade do corpo. Sem essa parte do tálamo, não existiria, por exemplo, algumas funcionalidades motoras do nosso organismo. Então, é isso, pessoal. Então, só a título de exemplo, nós citamos para vocês a importância do tálamo, a gente vai aprofundar ainda nesse assunto. Para a gente terminar, olhem só o núcleo anterior, né? Os núcleos anteriores do tálamo, aqui em amarelo. Olha só a área que está projetando a face medial, uma área chamada córtex do cíngulo. Só para vocês terem uma ideia, estas áreas em amarelo está associada às nossas emoções, ao nosso sistema de aprendizagem, né? Que vai ser comentado também mais tarde ao longo do curso com vocês. Bem, pessoal, então, epitálamo. Então, o epitálamo, por definição, é uma área do diencéfalo que está posicionado posteriormente à região correspondente ao tálamo. Então, aqui a gente observa o tálamo, lembrando, sulco hipotalâmico, aqui é o hipotálamo, e atrás do tálamo e do hipotálamo, nós temos aqui a região correspondente ao diencéfalo. Nós observamos isso em vista medial e em vista posterior. Muito bem, pessoal, quais são as formações anatômicas relacionadas, então, ao epitálamo? Nós temos a glândula pineal. Então, a glândula pineal é essa pequena glandulinha aqui atrás, glândula pineal, olha lá, que corresponde a essa aqui, ó. Essa aqui é a glândula pineal, uma importante glândula que produz um hormônio chamado melatonina. Será falado para vocês na fisiologia depois. Aqui nós temos depois a comissura ou trígono das abênulas. São essas duas formações, essas duas bolinhas que nós temos menores aqui, ok? Trígono das abênulas. E aí nós temos a comissura das abênulas, que é a comunicação entre os trígonos das abênulas. A palavra comissura significa em neuro, pessoal, a transição de neurônios, de axônios, que transitam de um lado para o outro. Então, eu tenho axônio que sai do lado direito e vai para o lado esquerdo e vice-versa. Isso é uma comissura. E nós temos, por fim, uma outra comissura chamada comissura posterior, que fica abaixo e à frente da glândula pineal. E aqui, nessa imagem, eu não consigo observar. Eu teria que tirar a pineal ou levantar a pineal para poder enxergar, então, a comissura posterior. Pois bem, então, finalmente chegamos no telencéfalo. Então, o telencéfalo é a parte do cérebro que fica acima do diencéfalo. Então, sistematicamente e didaticamente, nós dividimos a explicação neuroanatômica do telencéfalo da seguinte forma. Nós apresentamos primeiramente os lobos, os ventrículos, o centro branco medular e os núcleos da base. Então, começamos por aqui pelos ventrículos. Pessoal, o que são os ventrículos? Durante a formação anatômica do sistema nervoso central, o que acontecia é o seguinte: existia um tubo, né, uma placa neural nessa região posterior, e essa placa neural ela começou a virar uma goteira neural, tá vendo? Aí o que aconteceu com essa goteira neural? Ela fechou e formou um tubo. Olha lá, um tubo. Então, todo o sistema nervoso por dentro, ele tem uma cavidade. E essa cavidade é chamada de tubo neural primitivo. E o que aconteceu com esse tubo
primitivo neural, ele foi desenvolvendo por fora, onde está em branco aqui na folha de sulfite, corresponde então ao tecido nervoso que foi desenvolvendo, e o que sobrou no final, depois do desenvolvimento, são esses espaços que agora não chamo mais de tubo neural, eu chamo de ventrículos encefálicos. Nesse caso, os ventrículos estão no interior do telencéfalo. Então, olha só, nós temos no encéfalo 4 ventrículos. Nós temos 2 ventrículos para cada hemisfério, então ventrículo do hemisfério direito, ventrículo do hemisfério esquerdo, que nós chamamos de ventrículos laterais. Nós temos o terceiro ventrículo, que fica ali na região do diencéfalo, e nós temos o quarto ventrículo, que fica entre o cerebelo e o tronco encefálico, já citado a propósito anteriormente. E esses ventrículos, os laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, se comunicam amplamente. Por quê? No interior deles é produzido o líquor, que é aquele líquido encéfalo-raquidiano, constantemente. Então, eles são formados e eles circulam, passando do lateral, dos laterais para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto ventrículo eles vão passar para aquele espaço subaracnoide e depois vão ser drenados por áreas específicas do sistema nervoso. Então, constantemente. A título de curiosidade, indivíduos que têm uma produção de líquor, mas não tem por onde circular esse líquido, dá aquela condição chamada de hidrocefalia, que geralmente acontece com crianças com alguma má formação, por exemplo, dessas comunicações. Então, não tem um ralinho, digamos assim, um esgoto, né? Uma maneira de circular. Aquele líquido vai sendo produzido e a cabeça da criança, como ela não ainda está fechada os ossos, ela vai crescendo, crescendo, deixando a cabeça enorme. Então, hidrocefalia. Então, ventrículos encefálicos explicados para vocês. Agora, é interessante lembrar que tem lobos. Esses lobos são basicamente associados aos ossos do crânio. Então, nós temos uma parte chamada lobo frontal, que está associada ao osso frontal. Nós temos o lobo parietal, associado aos ossos parietais. O lobo occipital, associado ao osso occipital. Os lobos temporais, associados aos ossos temporais. E nós temos um outro chamado insular, ou ínsula, que se eu afastar esse pequeno sulco aqui, ou seja, o lobo temporal do lobo frontal, afastar essas bordas, eu vou achar um outro lobo chamado lobo insular. Muito bem, turminha. Agora, quando a gente olha, faz um corte, uma secção, olha só, passando assim no cérebro, olha lá, passando assim, o que nós vamos encontrar? Uma estrutura como essa aqui que eu mostro para vocês, uma secção transversal. Então, aí eu consigo observar que esse tecido nervoso, ele apresenta uma área periférica, já citada a propósito num dos primeiros slides da aula 1, que a gente chama de córtex cerebral, uma parte central, olha só, chamado de centro branco medular, ok? E também depois, em meio a eles, os núcleos, que nós chamamos então de núcleos da base, núcleos da base, simplesmente. Ok? Então, dessa maneira, nós temos aqui uma introdução geral a respeito daquilo que nós vamos abordar para vocês aqui no telencéfalo. Então, vamos lá, novamente, né, falando a respeito dos lobos. Então, nós temos aqui um lobo frontal, como citado, olha lá, em vermelho. Um lobo parietal em azul. Um lobo occipital em verde e temporal em laranja. E quando eu afasto, então, as margens dos lobos frontal e do lobo temporal, como é feito aqui nesse sistema, nós mostramos para vocês aqui o lobo insular, ou simplesmente ínsula. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar para vocês, vamos utilizar o seguinte critério, aprofundando um pouco mais a respeito das formações anatômicas da superfície do telencéfalo. E a gente começa por essa face que nós chamamos de face superolateral. Então, é a face do telencéfalo superolateral. Lembrando que tem 2 hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, ok? Então, como é que a gente começa? Primeiro, uma apresentação geral. Essas pequenas depressões que nós observamos na superfície, nós chamamos de sulcos. Entre os sulcos, nós encontramos esses relevos que nós chamamos de giros. Giros ou circunvoluções.
Não precisa dizer esse nome, esse palavrão. Simplesmente giro é mais fácil. Então, a gente vai entender agora os giros do lobo frontal. Bem simples. Começamos da seguinte forma. Começamos com um sulco chamado sulco central. Por que ele é chamado de sulco central? Porque ele está praticamente no centro do telencéfalo. Na sequência, nós percebemos que nós temos um outro sulco, olhem só, chamado de sulco pré-central. Esse é um sulco pré-central. Um sulco já pertencente ao lobo frontal. Seguido depois de um sulco frontal inferior e de um outro sulco chamado frontal superior. Então, sulco frontal superior, sulco frontal inferior. Depois nós temos, entre o sulco pré-central e o sulco central, nós temos um giro. Esse giro que apareceu em verde aqui para vocês, pessoal, é o giro pré-central. Na sequência, nós temos que acima do sulco frontal superior, nós temos o giro frontal superior. Entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, nós temos o giro frontal médio. E abaixo do sulco frontal inferior, nós temos o giro frontal inferior. Então, dessa maneira, nós temos aqui os sulcos e os giros do lobo frontal. Muito bem, agora nós vamos para o lobo temporal. Então, o lobo temporal também apresenta sulcos e giros. Então, nós vamos mostrar para vocês, no primeiro momento, um sulco mais superior dele. Esse sulco ele é chamado de sulco lateral. Então, o sulco lateral ele vai apresentar, quando vocês lerem, 3 ramos. Um ramo que fica para trás, um para cima e um para frente. Preciso saber esses ramos agora, professor? Não, simplesmente sulco lateral. Agora, nós temos outros sulcos. Um sulco temporal superior e um sulco temporal inferior. E esses sulcos, o lateral, o temporal superior ou temporal inferior, vão delimitar os giros. Então, o que nós temos? Um giro temporal superior entre o sulco lateral e o sulco temporal superior. Um giro temporal médio entre os sulcos temporal superior e temporal inferior, e nós temos o giro temporal inferior, que fica abaixo do sulco temporal inferior. Bem, lobo parietal. Então, o lobo parietal, ele também vai apresentar sulcos e giros. Começamos aqui como um ponto de referência, que é o nosso sulco central, já visto a propósito a 2 slides anteriores. Então, o sulco central, na sequência, nós temos aqui um sulco pós-central. Sulco pós-central. Então, esse pertencente ao lobo parietal. Depois, nós temos aqui um sulco, que ele é chamado intraparietal. E a partir desse sulco intraparietal, nós podemos, então, dividir agora o lobo parietal em giros. Então, começamos aqui com o giro pós-central. Então, o giro pós-central é o giro que fica entre o sulco central e o sulco pós-central. Nós temos um lóbulo parietal superior, que fica acima do sulco intraparietal. E nós temos um lóbulo parietal inferior, que fica abaixo do sulco intraparietal. E esse giro, que é chamado giro, o giro parietal inferior, digamos assim, ou o lóbulo parietal inferior, melhor dizendo, ele vai, então, estar dividido em 2 partes. Um giro chamado giro angular e o outro giro chamado giro supramarginal. Então, dessa maneira, aqui estão as subdivisões ou os giros pertencentes, os giros e sulcos pertencentes ao lobo parietal. Vamos lá, pessoal. Então, agora a face medial do telencéfalo. Então, na face medial do telencéfalo, os sulcos que são encontrados é o sulco do corpo caloso. Então, essa estrutura aqui é o corpo caloso. Depois, o sulco do cíngulo e o sulco paracentral, esse menor. Na sequência, um sulco parieto-occipital e o sulco calcarino. Então, a partir desses sulcos, há subdivisões em giros.
Lembrando que nem todo giro recebe nome de giro, ok? Então, nós temos aqui o giro frontal médio. Então, o giro frontal médio, na verdade, é a continuação do giro frontal superior, só que quando dobrou a esquina, virou para a região medial. Então, ele estava aqui, dobrou aqui assim, ó. Então, essa face é a chamada giro frontal médio. Depois, nós temos imediatamente atrás dele, nós temos um giro chamado lóbulo paracentral. Na sequência, atrás do lóbulo paracentral, nós temos um outro giro que recebe um nome de precúneo. Então, ele pertence ao lobo parietal e é chamado de precúneo. Depois, lembrando que cúneo significa aquele que tem formato de cunha, um pedaço de queijo, tá? Para vocês terem uma ideia. Que é esse aqui, ó, que pertence ao lobo occipital. Por isso chamado de sulco parieto-occipital, e aqui é o lobo, o precúneo, e obviamente que essa área toda em amarelo agora é chamado de cúneo. Muito bem, quais são as outras formações? Agora o giro do cíngulo, né, esse giro extremamente importante no que diz respeito ao nosso processo de aprendizagem, como se processa a aprendizagem passa necessariamente por esse giro do cíngulo, as nossas emoções também, vamos aprender isso mais tarde. E aí nós temos mais 3 formações importantes a saber. A primeira delas é o corpo caloso, que é essa primeira estrelinha. O corpo caloso é uma estrutura de substância branca, não deixa de ser uma comissura. O que é uma comissura mesmo? É onde as fibras, axônios transitam, conectando o lado direito com o lado esquerdo do cérebro, né? Então, esse corpo caloso é a maior comissura cerebral que nós temos. Então, ele tem um importante papel fazendo essa conexão da via de um lado, comunica com o outro e vice-versa. Aqui nós temos o fórnice. O fórnice, essa pequena estrutura que também nós vamos aprender um pouco mais sobre a sua estrutura e função em detalhes no avançar do curso. Então, nós temos o fórnice, é o nome dessa estrutura, também associado ao sistema límbico, ao sistema das nossas emoções, ou aprendizagem também. E nós temos o septo pelúcido. Então, o septo pelúcido é uma pequena membrana de tecido nervoso que separa os ventrículos. Lembra dos ventrículos laterais do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo? Pois bem, ela separa, tem esse papel, então, de separar os ventrículos direito do ventrículo esquerdo do cérebro. Muito bem, agora em vista inferior do telencéfalo. Pessoal, só para a gente poder se localizar, agora há pouco nós fizemos uma explicação onde nós tínhamos um corte sagital, nesse sentido, né? Para mostrar para vocês, então, quais eram as formações anatômicas que estavam nessa face medial. Agora nós estamos olhando por baixo. Estamos olhando por baixo o encéfalo. Então, só para título de recordação, essa estrutura que eu estou apontando para vocês aqui agora é o cúneo. Lembra do cúneo? Tem formato de uma cunha, um pedaço de queijo que eu comentei com vocês? Pois é, ele é o último elemento da face medial do lobo occipital, porque depois já vem os elementos, então, do lobo temporal, praticamente aqui na face inferior. Tudo isso é lobo temporal, ok? Então, vamos lá. Quais são os sulcos que aparecem aí, então? Primeiro, começa um sulco chamado sulco calcarino. Na sequência, nós temos o sulco colateral, que é esse sulco mais longo. Na sequência, um outro sulco chamado sulco occipito temporal. Então, 3 sulcos na sequência: calcarino, colateral, occipito temporal. Aí lá na frente, nós vamos ter um outro sulco, que depois nós explicamos para vocês, que é o sulco do lobo frontal. Mas vamos deixar para depois. Bem, a partir desses sulcos, nós temos a delimitação de giros. Então, só para a gente recordar, aqui nós temos o cúneo, tá? Que é uma parte pertencente lá na parte posterior do lobo occipital, em face medial. Nós temos uma estrutura em verdinho aqui, que é chamada de unco, uma estrutura associada, por exemplo, à olfação. Nós vamos comentar também mais tarde com vocês. E aí, tudo que sobrou aqui, pessoal, nós temos 2 giros praticamente, tá? Nós temos esse giro chamado de occipito temporal medial. E esse giro occipito temporal medial, nós podemos dividi-lo em 2 partes. O giro occipito temporal propriamente dito, que está em azul, e a sua continuação, que nós chamamos de giro parahipocampal. Então, o que é esse giro parahipocampal? Não parahipocampal, parahipocampal.
ele é um giro associado também ao nosso sistema límbico, ao sistema das emoções, a título de curiosidade agora. Depois nós temos, então, o giro occipitotemporal lateral. Então, esse giro occipitotemporal lateral está entre o sulco colateral e o sulco occipitotemporal. E depois, na sequência, o último giro do lobo temporal, só que observando ele por baixo, que é o giro temporal inferior. Lá na frente, nós vamos encontrar o sulco que eu citei, que é o sulco olfatório, e nós vamos identificar o giro reto, que é essa partezinha, o giro reto do lado direito e do lado esquerdo, e aí todos esses outros giros que são formados aqui na parte frontal, nós chamamos de giros orbitais, tá? De modo geral. Então está em azul, giros orbitais de modo geral. Muito bem, agora nós vamos mostrar um pouco das estruturas profundas do telencéfalo, né? Aquelas principais formações que são essenciais para compreendermos depois a parte fisiológica. Então, só para nós entendermos, essa é uma face medial do telencéfalo, uma diferença que aqui nós não estamos identificando o tronco encefálico, ele foi removido, foi cortado aqui. Nessa outra imagem, o que nós temos é o telencéfalo em corte especial. Então, ele foi feito um corte assim, depois desceu um degrau e continuou o corte para trás. Aqui nós estamos identificando aqui, ó, parte frontal, a parte occipital, feito um corte, dá para ver como um degrau. E aqui a gente percebe, então, as estruturas mais profundas, né? Próximas às cavidades, são os ventrículos. E essa outra aqui que nós estamos, então, retirando essa estrutura, isolando essa estrutura do plano profundo que eu mostro para vocês daqui a pouco. Então, começando. Primeiro ponto. Nos slides anteriores, eu mostrei para vocês em face medial o tal de fórnice. Então, o fórnice é essa estrutura aqui, ó. Então, o fórnice, ele começa, ou ele está se comunicando com aquela estrutura do hipotálamo que nós chamamos de corpo mamilar. Então, aqui estão os corpos mamilares. Olha lá, o fórnice, ele vai apresentar uma coluna, uma perna e um tronco, perdão, e ramos, né, que são as pernas. E se a gente olhar, então, esse fórnice em vista superior, é essa parte em laranja aqui, ó. Tudo isso é o fórnice. Ok? Então, essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui corresponde a essa partezinha aqui. Essa parte aqui corresponde a esta aqui e esta mais embaixo corresponde a esta aqui. Ok? Então, além do fórnice, nós temos uma estruturinha chamada fascículo mamilo-talâmico. O que é essa estrutura chamada fascículo mamilo-talâmico? É uma pequena estrutura de conexão do corpo mamilar com o tálamo. E essa conexão ela é extremamente importante no que diz respeito ao processo de aprendizagem, mas também ao processo das nossas emoções. Fascículo mamilo-talâmico, que é uma conexão, digamos assim, que é uma vielinha por onde todo o sistema de emoção faz para poder chegar no tálamo e vice-versa. Então, esse aqui é o fascículo mamilo-talâmico. Aí nós temos o hipocampo, então pegando aqui a carona no fórnice, ele termina praticamente no hipocampo. Olha lá, essa estrutura que eu estou mostrando para vocês é chamada de hipocampo. Então, hipocampo direito e hipocampo esquerdo. Aqui um pouquinho do hipocampo que eu mostrei para vocês. E aqui nós temos, no finalzinho do hipocampo, lá no finalzinho, nós temos essas duas formações, que são as amígdalas, ou corpo amidaloide, que nós vamos aprender também, muito importante, no que diz respeito à parte funcional das emoções, enfim. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nós estamos mostrando para vocês aqui os corpos mamilares isolados, aqui as partes do fórnice. Então, lá tem a coluna, o tronco e a perna do fórnice do lado esquerdo e do lado direito. E a gente vai perceber que os fórnices, entre um e outro, existe uma comunicação grande. É a chamada de comissura do fórnice. Então, ali as fibras trocam informações do lado direito com o lado esquerdo. Então, essas são as estruturas profundas importantes que vocês devem lembrar no instante que for explicado para vocês a fisiologia do sistema nervoso. Muito bem, pessoal. Agora, como conteúdo, núcleos da base centro branco medular. Então, conceitualmente, núcleos da base são aglomerados de corpos de neurônios que estão dentro do telencéfalo,
envoltos por uma substância branca, que é o centro branco medular. Então, lembrando que o centro branco medular, axônios, trânsito de informações e tudo mais. Núcleos da base são as estações, onde acontece a troca de informações, seja ela chegando ao sistema nervoso, ao telencéfalo, ao córtex cerebral, ou saindo do córtex cerebral, levando para outras partes do sistema nervoso. Então, pessoal, o que nós temos em relação aos núcleos da base? Primeiro, vamos explicar esse coloridão aqui para vocês. Esse coloridão, na verdade, é um modelo que foi tirado aqui de dentro e ficou um modelo tridimensional para vocês compreenderem, né? Em 3D. O que está representado em verde aqui corresponde a um dos núcleos chamado núcleo caudado. Então aqui a gente vê o núcleo caudado. Onde está o núcleo caudado em verde? Está aqui, ó. Se eu fizer em verde para vocês, núcleo caudado aqui em verde. Opa, passou um pouquinho. A outra parte do núcleo caudado. Então essa parte específica é chamada de cabeça do núcleo caudado. Cabeça do núcleo caudado. Corpo do núcleo caudado. Que não dá para ver aqui, ficou na parte que foi cortada, né? Assim, para cima. E aí nós temos aqui a cauda do núcleo caudado, e a gente consegue ver aqui de um lado e de outro a cauda do núcleo caudado. Então, cauda do núcleo caudado, cabeça do núcleo caudado. Agora, o que a gente vai perceber? Em azul, está uma outra estrutura que a gente chama de putamen. Então, o putamen é esse aqui, ó. É essa partezinha correspondente, então, a um outro núcleo da base. Se comunica, olha só, também com a cabeça do núcleo caudado, dependendo do nível, né? Dependendo do nível. O lado de cá está o nível mais alto, e se dá um nível mais baixo, então a cabeça do núcleo caudado se comunica com o putamen. Na sequência, nós temos o núcleo, o globo pálido. Também vou fazer em azul para vocês aqui, ó, o globo pálido, aqui desse ladinho para vocês entenderem, globo pálido. Beleza. Aí nós temos, por fim, o último núcleo da base, que nós chamamos aqui, ó, de claustro. Agora, ao invés de fazer de azul, vou fazer de preto para vocês aqui, ó. Então, o claustro é essa pequena lâmina de tecido nervoso, aglomerado de corpos e neurônios, tá vendo? Essa pequena lâmina aqui que nós chamamos de claustro. Também um outro elemento do núcleo da base. Agora, em relação ao centro branco medular, quais são as partes do centro branco medular? Então, o centro branco medular, ele vai apresentar uma cápsula interna. Ele vai apresentar uma cápsula interna. Vou fazer aqui de vermelho para vocês. Olha lá. Vou apresentar uma cápsula interna. Essa cápsula interna está transitando informações que estão saindo do cérebro, indo para as diferentes partes do corpo, ou voltando das diferentes partes do corpo, do sistema nervoso central, como queira, né? Melhor. Para o córtex cerebral. Então, essa é a cápsula interna. Então, imagine vocês que aqui tem uma série de axônios, olhem só, passando, mergulhando ou submergindo, fazendo a conexão com as diversas partes do sistema nervoso. Nós temos a cápsula externa. A cápsula externa, deixa eu apagar os outros aqui, ó, só para a gente poder ver. Ops. A cápsula externa é essa outra partezinha aqui, ó, fica entre o putamen e o claustro. Essa aqui é a cápsula externa. E depois tem uma cápsula extrema. Olha lá, a cápsula extrema fica para o lado de fora do claustro. Então, na sequência, em termos de substância branca, nós temos cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. Tem mais partes da substância branca, pessoal, mas essas são as mais importantes nesse primeiro momento. Então, é isso aí. Bem, então aqui estão as referências bibliográficas. Lembrando que a principal referência nesse momento para nós, para vocês aprenderem, são as primeiras páginas do livro do professor Machado e também do livro D'Angeli Fatini, onde está Sistema Nervoso, vocês vão encontrar essas informações lá. Ok? Então, até a próxima aula.